Salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Hoje começamos nossos estudos aí da parte institucional da Defensoria Pública. Hoje vamos falar a respeito dos modelos de prestação de assistência jurídica, vamos falar sobre a evolução da Defensoria Pública no Brasil e vamos falar muita coisa boa. Fique conosco aí até o final. Um abraço aos nossos alunos aí da mentoria e todos os nossos alunos do YouTube. Vamos para cima. Então começamos então a respeito do acesso à justiça, né? Falamos aí da obra do professor, do jurista italiano Mauro Capelletti. O Mauro Capelletti, na década de 70, né? Ele capitaneou uma pesquisa, né? Pesquisa científica a respeito, ele fez um estudo comparado, né, no âmbito um âmbito bem geral, um âmbito, ele analisou um âmbito mundial a respeito como se dá o acesso à justiça, né? Inclusive esse projeto foi denominado Projeto Florença, né? Isso na Itália, né? O objetivo principal era analisar os obstáculos jurídicos, econômicos, políticos, sociais, culturais, psicológicos que tornava difícil ou até impossível para muitas pessoas o acesso ao sistema jurídico, né? Além disso, eu tinha como propósito levantar informações e críticas sobre esforços empreendidos nos vários países para superar ou atenuar, né, esses obstáculos. Como resultado desse estudo científico empreendido, foi gerado um livro, né? Um livro que foi traduzido e publicado no Brasil, que até coincidiu no ano da promulgação da nossa Constituição de 88, que é a obra O Acesso à Justiça, né? Que foi escrita, inclusive, além do Mauro Capelletti, com Brian Grant, né? Brian Grant. Então, e os estudos de Capelletti, eles influenciaram e muito, né? De forma muito expressiva o cenário jurídico brasileiro e a formação de diversos juristas, inclusive nas múltiplas dimensões, exemplificando, ele trouxe uma ideia de ondas renovatórias, né, desse acesso à justiça, que foi dito nessa referida obra. Para você ter uma ideia, aqui no Mato Grosso, nas provas do mestrado, sempre era cobrado, e algumas provas no Brasil sempre é cobrado na bibliografia básica para a prova, ao livro do acesso à justiça. Bom, então ele trouxe aí a ideia de uma visão a respeito de. Ele visualizou com esse projeto Florença essas ondas renovatórias. Né? Em linhas gerais, a estrutura analítica desse movimento mundial do acesso à justiça foi desenvolvida em torno da matéria, em uma metáfora de três ondas. Né? A primeira é referente à assistência jurídica e judiciária aos pobres, a segunda, uma ideia de tutela de interesses metas individuais, e a terceira, ele aborda os procedimentos processuais, seus custos e o tempo de duração, né? Então podemos já para poder fixar, né? A primeira onda é a assistência jurídica e judiciária, né, aos pobres, tá? São coisas distintas, a assistência jurídica e judiciária. A jurídica ela é bem mais ampla do que só a judiciária. A jurídica é a ideia também de uma assistência extrajudicial, né? É uma visão mais ampla do que apenas judiciária. No Brasil, inclusive, a primeira onda renovatória do acesso à justiça ganhou consistência com a entrada da Lei 1060 de 1950, que faz a respeito da justiça gratuita. Né? E mais de 40 anos após a instituição da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios por meio da Lei Complementar 80 de janeiro de 94. Né? Então, tivemos aí essa primeira feição no Brasil com esses marcos, né? Com essa lei que vai tratar da justiça gratuita e a instituição da Defensoria Pública aí, com a emenda constitucional da Lei Complementar 80 de 94. A segunda onda temos a representação do interesse difuso em juízo, né? Vem a ideia do controle da ideia do acesso ao controle meta individual, né? Aquelas ideias de proteção, tanto interesses difusos, né? Coletivos e metas individuais, né? Ou individuais homogêneos para alguns, né? Então ela vem com essa segunda onda renovatória que foi visualizada por Mauro Capelletti nos seus estudos. A terceira onda, ele traz a ideia de técnicas processuais adequadas, né? Ele vai deter a concepção mais ampla de acesso à justiça e tem como principal finalidade
instituir técnicas processuais adequadas e melhor preparar estudantes e aplicadores do direito. Então ele viu nessas três visualizações, esse primeiro acesso à assistência jurídica, a segunda, a ideia de proteção transindividual ou meta-individual, e a terceira, a ideia de técnicas adequadas processuais, né, para poder melhorar esse acesso e preparando estudantes e operadores do direito, né? Bom, a doutrina de Diogo Esteves e Franklin Roger, né, eles apontam aí, doutrinas brasileiras, uma quarta e uma quinta onda renovatória, tá? Isso é importante. Aqui no Brasil, então, os doutrinadores evoluíram e falaram que existe ainda mais uma quarta e uma quinta onda renovatória. A quarta seria a dimensão ética, política da administração da justiça. Como assim, professor? A ideia é que não está mais limitada ao acesso dos cidadãos à justiça, mas inclui também o acesso dos próprios advogados à justiça. Por quê, professor? Isso porque o acesso dos cidadãos à justiça é inútil sem o acesso dos operadores do direito à justiça. Então, inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já visualizou isso com a ideia de que aquele critério que quando a pessoa quer propor uma ação, provocar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um dos requisitos é o esgotamento dos recursos internos. E a Corte identificou que, às vezes, os advogados eles não têm o aparelhamento correto, a defensoria não tem o aparelhamento correto, e isso torna deficiente o cumprimento desse requisito. E, por isso, mitiga a possibilidade, ou seja, diminui a possibilidade do acesso do cidadão à Corte Interamericana de Direitos Humanos, à busca de proteção. Então, veja, tem todo sentido essa quarta onda, essa ideia de proteção, a ideia do acesso ao advogado, acesso ao defensor, quanto ao sistema do judiciário. A quinta onda é a internacionalização dos direitos humanos, né? A ideia que tratam o Diogo Esteves e o Franklin Roger é a proteção jurídica do indivíduo em face do próprio Estado, que deveria, em verdade, protegê-lo. Então, a quinta onda seria essa ideia da proteção interamericana, a proteção dos direitos humanos, a proteção não só interamericana, no nosso sistema mundial, no sistema de cada um dos seus sistemas regionais, e o sistema unosiano, que é o sistema internacional, o sistema, digamos assim, universal de proteção aos direitos humanos. Ok? Então, são essas 5 ondas visualizadas. Vamos revisar. Primeira onda, assistência jurídica aos pobres, jurídica e judiciária. 2. Defesa de proteção metas individuais, aos direitos metas individuais. 3. Técnicas processuais adequadas. E para o Brasil, para a doutrina brasileira, mais 2. A quarta, dimensão ética e política da administração da justiça, ou seja, acesso ao advogado, ao defensor, ao aparelho judiciário. E a última, a internacionalização dos direitos humanos. Beleza? Quando que a primeira onda, como eu falei, quando a primeira onda se deu aqui no Brasil, já ficou repetido, né? Com a lei 1060 de 1950, que foi para vocês, e a própria propositura da Defensoria Pública. Essa informação aqui ficou repetida, né? E nos dias atuais, esse acesso à assistência judiciária está estampado em qual dispositivo? Na nossa Constituição Federal, o acesso à justiça, a assistência jurídica integral e gratuita, ela vem proposta no inciso 74 do artigo 5º, tá? No artigo 5º, inciso 74, que vai consagrar, inclusive, a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado e, por ser uma garantia institucional, não pode ser suprimida do ordenamento jurídico e ela é responsável por essa missão de ofertar essa assistência jurídica integral e gratuita. Beleza? Mas existem alguns modelos de prestação ao acesso à justiça. Alguns modelos que nós precisamos estudar à justiça. Aliás, modelos não, os métodos, né? Melhor dizendo, os métodos de prestação do acesso à justiça. Bom, quais são esses modelos, quais são esses métodos? Segundo a doutrina de Diogo Esteves e Franklin Roger, são 5 principais modelos. O modelo pro bono, o modelo judicari, o modelo salaried staff model, o modelo sistema híbrido, o modelo socialista. Ok? Modelo pro bono, judicari, salaried staff model, híbrido e socialista. O pro bono é a assistência jurídica aos necessitados, é prestada por intermédio de advogados particulares que atuam sem receber qualquer espécie. A justiça, realmente, o advogado ele atua de forma espontânea.
sem nenhuma prestação, contraprestação do Estado ou do particular. É aquela pessoa, o advogado, que vai advogar de livre e espontânea vontade para certa pessoa. É pro bono. Ah, eu vou advogar para minha tia, não vou cobrar nada. Pro bono, você está atuando de forma pro bono. Ok? Nesse caso, né, não há é um modelo caritativo, tá? Desempenhado pelo advogado privado. Tem uma crítica? Tem. Há críticas a respeito disso. A doutrina fala que é necessário que o próprio o necessitado, a pessoa que precisa do acesso à justiça, identifique o seu direito e recorra à assistência jurídica. O modelo pro bono, ele, como eu digo para você, não vai proteger, não vai dar esse acesso diretamente à pessoa. A pessoa, o necessitado, a pessoa o demandante, ele tem que procurar o advogado, ele tem que procurar o seu direito, digamos assim. Não há uma estrutura estatal ele protegendo. Tá? O pro bono sofre de alguns obstáculos, por exemplo, já que na falta de remuneração, isso é prática, gente. A falta de remuneração do advogado não estimula os profissionais a exercer a atividade caritativa com periodicidade. Então, o advogado privado é isso mesmo, o cara tem que ganhar dinheiro. E se ele trabalhar de graça para o resto da vida, ele não consegue pagar as contas. O boleto vence todo mês. Então, uma crítica é essa, que ele não vai conseguir levar isso, não vai conseguir manter uma periodicidade na sua escrivania, no seu arquivo, né? Processos que sejam pro bonos 100%, ok? Ademais, os custos dos recursos humanos, muitas das vezes, tem que ser suportado pelo próprio profissional. Apesar de eficiente, o modelo de corpo assalariado sofre de preconceito em diversos ordenamentos, né? Esse sistema ele sofre realmente alguns preconceitos diante de todo o sistema judiciário. Beleza? O pro bono, então, mais ou menos é isso. Segundo ponto, o modelo judicário, tá? Esse aqui é prestado por advogados particulares. Eles são desvinculados do Estado também, mas são remunerados pelos cofres públicos. Por cada por caso concreto, ou seja, por demanda. Qual é a vantagem aqui? A vantagem é a possibilidade da pessoa necessitada escolher um advogado particular que irá patrocinar na sua causa, garantindo-se um vínculo de confiança que supostamente inexistirá na indicação compulsória pelo Estado. Então, o judiciário tem isso. Existe uma crítica? Sim, existe uma crítica pelo fato que a remuneração paga aos advogados pelo Estado é aquém dos valores praticados pelo mercado, né? Isso é uma verdade, né? Contribuindo para que a assistência não alcance um nível adequado de eficiência. E muitas vezes, nesse modelo do advogado, mantém seu escritório particular preterindo, assim, as demandas assistenciais, né? Assumindo uma natureza acessória e subsidiária como o pro bono que eu já falei para vocês, tá? Existe até um julgado do ministro Joaquim Barbosa, né? No julgamento da DI 4.270, que ele menciona muito bem a respeito disso. Ele fala assim, ó, vou ler para você um trecho. Enquanto defensor público integrante de carreira específica dedica-se exclusivamente ao atendimento da população que necessita do serviço de assistência, o advogado privado convertido em defensor dativo certamente prioriza por uma questão de limitação de jornada do trabalho os seus clientes, que podem oferecer uma remuneração maior do que aquela que é repassada pelo Estado, a qual observa a tabela de remuneração básica dos serviços de advogado. O judicário é o famoso advogado dativo, né? Traduzindo, advogado dativo, aquela pessoa que é nomeada para poder atuar para tanto. Beleza? Tranquilo. Judicário também existe alguns contratos que é muito questionado, né? Contrato, por exemplo, do Estado com a OAB, para que ela preste o modelo da assistência jurídica, ok? Gratuita ao cidadão. Beleza? Isso é uma crítica ferrenha da Defensoria a respeito disso. O modelo judiciário não é adotado no Brasil, mas ele convive com o modelo adotado. Agora eu vou falar sobre isso. Vamos avançar. Vamos falar do salário staff model, né? Uma tradução minha, né? O modelo de pessoal assalariado. É a nossa tradução. Esse é o modelo oposto ao judiciário e é o adotado no Brasil. Aqui, os advogados são integrantes de uma carreira pública, defensoria pública, e recebem remuneração fixa, né, por períodos de trabalho diário, independentemente da carga de serviço ou tarefas efetivamente cumpridas. O pagamento não é feito em razão da demanda recebida, são designados para atuar com base em critérios objetivos,
não há liberdade de escolha por parte da pessoa assistida, né? Existe crítica? Sim, existe uma crítica que trata o seguinte: esse modelo não garante a liberdade de escolha pelo assistido, né? Ele não escolhe, ele é escolhido, né? Ao profissional que irá atuar em sua causa, mas as vantagens são imensas comparado aos outros modelos. Primeiro, a especialização. O defensor público ele é especializado, com profissionais atuando exclusivamente na defesa do necessitado. Segundo, a estruturação da assistência jurídica gratuita, né? Por meio de uma instituição respaldando a independência dos profissionais contra desmandos de qualquer natureza. Terceiro, a concepção dos destinatários de serviço como classe e não somente como indivíduos, a demandar, quando oportuno, uma atuação estratégica no sentido de se promover ações coletivas para enfrentar problemas estruturais. A ideia desse modelo é mais amplo. A defensoria não pensa só no individual, ele pensa também no coletivo. A possibilidade de entrar com ações coletivas de ação civil pública. E além disso, o trato com medidas também extrajudiciais, né? Com políticas, né, dos outros modelos extrajudiciais. Estou falando da conciliação, da transação. Então, a Defensoria Pública tem uma atuação, realmente é uma assistência jurídica. Ela é mais ampla do que somente uma atuação perante o judiciário. Beleza? Bom, esse modelo existe alguns desdobramentos. Existem 3 desdobramentos, tá? Ou seja, tem mais 3 subespécies desse modelo. Eu tenho o modelo, o Salary Staff Model direto, o indireto e o universitário. Universitário, isso, universitário. Já vou adiantar para vocês, quem traz essa classificação é o Diogo Esteves e Franklin Roger, tá? Eles apontam essas 3 classificações baseadas nas lições de Kleber Francisco Alves, né? O primeiro modelo, o direto, o próprio poder público faz opção pela criação de organismos estatais destinados a prestar diretamente o serviço da assistência judiciária e, eventualmente, também extrajudicial, contratando advogados que manterão um vínculo institucional com o próprio ente público, exemplo, a Defensoria Pública e o Ministério Público de la Defesa da Argentina, tá? O Ministério Público de la Defesa da Argentina. Lá eles não chamam defensoria, chamam Ministério Público de la Defesa da Argentina. Esse é o modelo direto, né? É o modelo brasileiro. O outro modelo é o modelo indireto. Nesse aqui, o serviço pode ser prestado por entidades não estatais. Via de regra, sem fins lucrativos que recebem subsídio dos cofres públicos para custeio de suas despesas, inclusive para o pagamento de advogados, contratados cujo vínculo empregatício será estabelecido nas respectivas entidades e não com o Estado, tá? Seria um modelo indireto, seria contratado, então, instituições sem fim lucrativo, eu não posso dizer ONGs, mas empresas seriam dessa feição, bacana? E o último, universitário. Aqui a assistência jurídica é prestada por advogados vinculados às universidades públicas, que supervisionam o trabalho dos estudantes nos escritórios modelos, né? Apesar de serviço jurídico assistencial seja prestado de forma gratuita à população, o advogado, o supervisor, ele recebe remuneração fixa proveniente dos cofres públicos, tá? Pelo exercício da atividade de docência universitária. Não é o modelo das universidades privadas nossas, né? E a pública de forma indireta, né? A pública de forma indireta pelo fato que o professor recebe, mas recebe da instituição e não diretamente pelo Estado para poder realizar esse serviço. Beleza? E aí nós avançamos para o sistema híbrido. Vamos focar então. Esse é o modelo adotado no Brasil. O Salary State Model, né? Salary State Model, né? Tem que melhorar meu inglês. Salary State Model, tá? Que é dividido nesse modelo indireto e o modelo universitário. Sistema híbrido. Vamos falar sobre o sistema híbrido. Outro sistema. Aqui seria uma reunião do pro bono, o primeiro que foi para vocês, o gratuito, o judicare, que são advogados particulares contratados pelo Estado, e o salary staffing, em diversas combinações possíveis, né? Caracterizam uma autêntica relação de complementariedade. No Brasil, o modelo misto aparece, por exemplo, no convênio que eu falei para vocês lá, né? Mas aparece muito aqui, celebrado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB para complementar na prestação de serviço de assistência jurídica. Então, o híbrido, para a doutrina do Diogo Esteves, ele caracteriza nesses modelos do convênio realizado pela Defensoria Pública de São Paulo e a OAB, que é muito criticado, que para muitos
é inconstitucional esse modelo desse convênio pelo fato de que a Constituição de 88 elegeu a Defensoria Pública como órgão único e exclusivo para a defesa da assistência jurídica integral gratuita. Então não há que se falar de aplicação desse modelo diferenciado no Brasil. Beleza? O último modelo é o modelo socialista, né? A ideia é que numa sociedade capitalista, a assistência jurídica possui o objetivo fundamental é assegurar aos segmentos mais pobres, né, a mesma possibilidade que setores mais ricos possuem de acessar o sistema da justiça. Então, essa concepção parte do pressuposto que subsiste grave iniquidade econômica entre os membros da sociedade capitalista, sendo necessária a criação de modelos jurídicos assistenciais para garantir aos menos afortunados a igualdade teórica no acesso à justiça. É um modelo mais idealista, tá? Mas existe e é identificado pelos doutrinadores como existente. Essa discrepância, né, que existe entre os modelos sociais e é necessário a criação de um modelo jurídico assistencial para atingir essas pessoas menos pessoas que têm uma menor capacidade financeira, né? Então, nesse caso, seria um modelo socialista. Fechando, então, nós temos então 5 modelos. Repetindo, pro bono, gratuito, judicare, contratados particulares, advogados contratados particulares pelo Estado para atuar no judiciário. O salário state model, que é o modelo da Defensoria Pública, que é dividido em 3, que é o modelo direto, que é o modelo brasileiro. O indireto, que é contratado pessoas, ONGs, entidades particulares para poder realizar a defesa dos mais necessitados, e o universitário, que são utilizados as universidades para poder realizar o serviço do Estado, o modelo híbrido, que é o exemplo, os convênios da Defensoria Pública com a OAB de São Paulo, e o modelo socialista, que é o modelo mais ideal de proteção dos menos afortunados, beleza? Então, para poder fechar, qual que é o modelo adotado no Brasil? No Brasil, o legislador constituinte realizou a adoção pelo Salary State Model, né? Incumbindo a defensoria. Gente, qualquer interpretação contrária a isso é uma interpretação inconstitucional, tá? Tem que ser sempre defendida, tá? Qualquer interpretação fora disso é inconstitucional. A defensoria, ela foi criada para tanto. Qualquer questão que vai colocar a defensoria num patamar subsidiário ou retirar a defensoria pública deste cenário principal é uma premissa errada, a questão está equivocada e, se for uma dissertativa, tem que ser defendida a inconstitucionalidade disso. Bacana? De realizar o sistema jurídico. Então, a defensoria ela tem essa missão de realizar assistência jurídica integral e gratuita dos necessitados. Quem fala isso não sou eu, a Constituição no artigo 134. Com isso, formalizou-se a opção pela criação de organismo estatal, né, destinado à prestação direta dos serviços jurídicos e assistenciais, como profissionais concursados, titulares de cargos públicos efetivos, remunerados de maneira fixa diretamente pelo Estado, sob o regime de dedicação exclusiva. É importante isso, tá? É exclusivo, tem que ser. O defensor público não pode advogar de forma privada, ele é exclusivo do Estado para defender os interesses dos mais necessitados. Embora custeado por recursos públicos, eu falo mais necessitados, gente, mas nós vamos estudar ainda no nosso curso que a Defensoria Pública pode defender uma pessoa que tem a capacidade financeira, tá? A hipossuficiência, ela tem várias, a vulnerabilidade tem várias classificações, tá? E hoje isso está bem avançado. Aquela ideia que a defensoria só vai atuar para defender pobres, não existe mais, viu, gente? Não existe mais. Isso é uma ideia do passado, tá? Isso é uma ideia mais avançada quanto a isso. A assistência jurídica integral e gratuita dos necessitados, a ideia de necessitados, necessitação, pode passar uma ideia de hipossuficiência, e hipossuficiência ela tem várias, e vulnerabilidade também, ela tem várias concepções que têm que ser estudadas, tá? Então, essa é a ideia da Defensoria Pública. Com isso, assegura a independência funcional do defensor público na tomada de decisões. O defensor público, diferente do advogado privado, o defensor público ele tem a liberdade de tomar essas decisões, não está atrelado a qualquer poder. Vamos estudar isso também, tá? Inclusive, esse é o posicionamento do STF. O César Peluso, ministro César Peluso, já aposentado, na DIN 4163, em 2012, ele posicionou assim: é dever constitucional do Estado oferecer assistência jurídica gratuita aos que não disponham de meios para a contratação de advogado, tendo sido a Defensoria Pública eleita pela Carta Magna como único órgão estatal predestinado ao exercício ordinário dessa competência. Daí, qualquer política pública que desvie pessoas
ou verbas para outra entidade com o mesmo objetivo em prejuízo da Defensoria insulta a Constituição Federal. Bacana? É importante salientar, para finalizarmos esse raciocínio, que hoje o Brasil ainda convive com o modelo judicário, tá? E para o Diogo Esteves e para o Franklin Rocha é o modelo híbrido, né? Ele vai falar que existe uma convivência desse modelo adotado com outros. Por exemplo, como eu disse para vocês, como ocorre em São Paulo, com a adoção desses contratos da advocacia privada com o Estado, né? Dessa ideia de que existe essa convivência no sistema brasileiro ainda, né? Isso ocorreu porque a Defensoria Pública ainda não conta com a estrutura adequada para estar em todas as comarcas e subseções do país. Porque, na verdade, espera-se que seja superado isso no cumprimento da meta estabelecida pela Emenda Constitucional 80 de 2014. A Emenda Constitucional 80 de 2014, ok? Que estabeleceu no parágrafo 1º do artigo 98 do ADCT, falou o seguinte, ó, no prazo de 8 anos, a União, os Estados Federal, deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. Em todas as unidades jurisdicionais. Ou seja, em 2022, a Defensoria Pública deve estar em todos os estados, todas as unidades da jurisdição brasileira, todos os locais, né? Em todas as unidades jurisdicionais, né? Essa complementação desse novo modelo adotado, do Salary State Model, pelo modelo judiciário no Brasil, pode ocorrer tanto a partir da solicitação pelo juiz à OAB para que indique advogado para atuar em favor da pessoa necessitada, né, o dativo, né, quando por meio do convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB. Saindo aí o dinheiro dos cofres públicos, saindo de uma forma ou de outra, saindo dos cofres públicos, né, em qualquer um desses casos, e os valores empregados na remuneração do advogado. Olha só, é importante saber que ao longo do caminho da consolidação do sistema de acesso à justiça, estou falando do Capelletti, né, do Mauro Capelletti e do Byron Grant em 88, inclusive aqui nós temos nós gravamos em nível nacional a caminhada que iniciou com a criação do Instituto da Justiça Gratuita em 1950 até a consolidação dos sistemas de assistência atual, né, passou-se por várias etapas, né? Então, para poder fazer a diferença, primeira ideia da justiça, a gratuidade da judiciária. A gratuidade judiciária é uma coisa, é a isenção de emolumentos para o hipossuficientes, que pode ser inclusive parcial, pode ser decidido até de forma parcial pelo CPC. A assistência judiciária gratuita, ela vai compreender as diversas organizações estatais e paraestatais que garantem a indicação de advogados aos pobres, por exemplo, o sistema de assistência universitária pelas universidades privadas, os convênios com a OAB, tá? Que possibilitam a representação endoprocessual de pessoas hipossuficientes, ou seja, a assistência judiciária gratuita, ela vai focar o processo judicial. Ela vai focar o quê? A assistência do necessitado durante um processo judicial. Professor, e fora do processo judicial, extrajudicial, existe? Não, a assistência judiciária é isso, ela se prende ao processo. Por isso que eu falo que ela é endoprocessual. Ela está dentro, ela se prende, ela se presta a realizar uma assistência processual apenas. A assistência jurídica gratuita é uma visão endoprocessual e extraprocessual, ok? É bem mais ampla, ou seja, agrega serviços jurídicos não relacionados no processo. Estou falando de orientação, composição extrajudicial de conflitos, tá? Eu falo também de parte de conciliação, transação, outras ideias antes do processo, ok? Essa daqui não pode ser parcial, conforme a Constituição, ela tem que ser integral e gratuita. Falando nisso, e essa última classificação, professor? Essa assistência jurídica integral e gratuita. A assistência jurídica integral e gratuita é o status que nós temos hoje. É o que nós chegamos com a Defensoria Pública. Ocorreu isso com a criação da Defensoria Pública como uma carreira de Estado,
compromissada institucionalmente com a questão do acesso à justiça e não apenas com o acesso formal do Poder Judiciário. Então, a assistência jurídica integral e gratuita é quando se conferiu à Defensoria Pública essa missão institucional, ok? De ofertar a assistência jurídica gratuita que eu falei para vocês, que é extraprocessual e endoprocessual, integral, ou seja, a Defensoria ela é responsável por tudo, por toda essa estrutura. Tudo que for analisado, tudo que for contra essa visão, ou seja, todas questões que você perceber que seja para poder retirar a Defensoria Pública desse patamar, dessa missão, a questão está incorreta. Se for uma dissertativa, você vai ter que defender o quê? A inconstitucionalidade da premissa. Concluindo, assim os sistemas de assistência se sobrepõem no sentido que o fornecimento de uma nova eficiente, né, tal como assistência jurídica integral gratuita prestada pela Defensoria Pública, não acaba, por óbvio, com os outros sistemas anteriores, né, que continuam existindo dentro de uma perspectiva só que mais limitada, principalmente aqui no Brasil. Nesse sentido, a figura do advogado ativo hoje é admissível apenas em situações em que a defensoria não se encontra estruturada, por força da regra do artigo 49 do parágrafo 5º da Lei Complementar 80 de 94 e do princípio do defensor público natural, né, que está previsto lá no artigo 40A e inciso 4 da mesma Lei 80 de 94. Então, seria a exceção à regra a figura do defensor ativo nos dias atuais. Essa sobreposição de sistemas, que é natural e é desejável, né, provoca uma série de leituras equivocadas do sistema do acesso à justiça, o que ocorre com a concretização do sistema de assistência jurídica integral centrada nos paradigmas do Instituto de Justiça Gratuita de 1950. Né? Essa imprecisão traz consequências indesejáveis na prática jurídica, como ocorre com o entendimento de que a defensoria só vai atuar quando o assistido e beneficiário tiver a gratuidade da justiça. Porque essa interpretação ela deve ser bem mais explorada, é mais ampla. Então a ideia de necessitado, ela transfigura outras situações. Pode ser que a defensoria possa advogar uma pessoa que tenha dinheiro, que tenha quantidade de bens, sim. Aquela ideia aqui que se colocava antes, que a defensoria só vai atuar, inclusive a pessoa tinha que assinar um atestado de pobreza, né? Eu lembro quando eu estagiei na defensoria, a pessoa tinha que assinar um atestado de pobreza para poder estabelecer declaração de pobreza para dizer que realmente ela tinha que ser defendida pela defensoria pública, ok? Beleza? Então vamos estudar agora a evolução da instituição chamada Defensoria Pública no Brasil, tá? Vamos fazer uma linha do tempo aí até chegar nos dias de hoje, né? Defensoria Pública, deixa eu colocar aqui, Defensoria Pública, aqui para gravar ficar ruim, no Brasil, vamos lá. Em 1897, né? Antes disso, em 1824, a nossa Constituição, a primeira Constituição, a Constituição Imperial, né? Ela nada tratou a respeito da Defensoria Pública, tá? A pauta só começa a ganhar corpo em 1866, quando um advogado chamado Nabuco Araújo, né? E na época ele presidia o Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, né? Não era Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. Ele disse que importa ter uma reclamação justa se não podemos apresentá-la e segui-la por falta de dinheiro. Digamos assim, ele estava suscitando a respeito da assistência, né, às pessoas mais necessitadas à época, em 1824. Naquela época, em 1866, ele mencionou isso, olha só, já em 1866, ele mencionando essa proteção àquelas pessoas mais desfavorecidas. Chegou em 1897, e esse é o nosso marco, em 1897, o primeiro órgão público de assistência judiciária é criado no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, por meio do decreto 2457 do mesmo ano de 1897. Beleza? Foi o primeiro órgão público de assistência judiciária e criado no Brasil. Depois, a nossa Constituição de 1891 nada falou a respeito da defensoria. Nada mencionou a respeito disso.
somente em 1934, tá? No Brasil, a assistência jurídica aos necessitados adquiriu um status constitucional, que foi em 34, a nossa Constituição de 34, né? Se você situar, a nossa Constituição de 34, ela foi uma Constituição glamourosa no sentido de direitos constitucionais, direitos sociais, né, o direito de segunda dimensão. Ela foi um marco na proteção dos direitos de segunda dimensão, os direitos sociais. Né? E nisso ela trouxe no seu artigo, né, no seu artigo 13, parágrafo 2º da 34, disse assim: a União e os Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando para esse efeito órgãos especiais e assegurando a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos. Veja, nasce a ideia de proteção aos necessitados realmente é a ideia financeira, né? Quando nós já falamos aqui antes, né, nos nossos estudos, já existia a ideia de condição financeira. Hoje há uma evolução quanto a isso, né? Hoje a defensoria ela é capaz de atuar defendendo pessoas que têm têm uma certa quantidade financeira maior do que uma pessoa necessitada. É possível, tá? A hipossuficiência ela abrange outras perspectivas. Mas quando nasceu, a ideia era realmente a proteção, o acesso financeiro mesmo. Garantir esse acesso financeiro às pessoas. Como foi identificado lá na primeira onda, né, renovatória, lá do acesso à justiça do Mauro Capelletti. Né? Em 1937, na nossa Constituição polaca, né, ela que instituiu o Estado Novo, né, ela não trouxe nenhuma previsão, não falou nada, passou omissa. Em 1946, né, que é a próxima Constituição, aí sim, uma Constituição democrática de 46. Até 1967, né, as Constituições de 46 até 67, né, assim como na Emenda Constitucional 1 de 69, embora tenham garantido assistência judiciária aos necessitados, elas não repetiram o comando da Constituição de 34, que deveria ser criado um órgão especial com essa incumbência, e não foi criado. Ou seja, desde 1934 até 69, que foi a Emenda Constitucional 1 de 69, para alguns foi uma Constituição materialmente, mas formalmente era uma emenda constitucional, isso são as palavras de Pedro Lenza, nós temos que o quê? Desde esse período, nós não tivemos um órgão, o órgão não foi, ficou só realmente na expectativa em 34, beleza? Chegou, então, sobreveio a nossa Constituição de 88. Aí sim, a Constituição de 88 aprimorou e ampliou esse direito, concedendo assistência integral e gratuita. Aí veio, né, assistência integral e gratuita, né, mas não somente de natureza judiciária, mas jurídica. Ou seja, a ideia não é a proteção apenas da pessoa dentro do judiciário, mas sim ela é mais ampla, de forma a proteção extrajudicial, não só endoprocessual, mas também extrajudicial, extraprocessual. Dessa forma, é direito dos necessitados a assistência, né, não somente na esfera judicial, mas em qualquer ato jurídico, no âmbito administrativo, né, em atos notariais, consultorias e aconselhamentos em assuntos jurídicos. Né? Então, a ideia da defensoria ela veio com o complexo, né? A parte assistencial, né? A parte da equipe multidisciplinar, a ideia de proteção coletiva, através da possibilidade de ação civil pública. Então, o artigo 47, né? Aliás, o artigo o 74, perdão, artigo 74, artigo 5º 74, né? Da Constituição garante a prestação de assistência jurídica pública integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Mesmo com esse comando constitucional, já foi para vocês que há uma evolução nesse sentido. Né? Esse direito é uma garantia fundamental, né? Materializada por meio da Defensoria Pública, como eu já disse. É uma instituição permanente, essencial à função institucional do Estado, a qual incumbe a orientação jurídica aos necessitados, bem como a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita. Isso aí é o conceito, é a letra fria do artigo 5º do inciso 74 da nossa Constituição.
A Defensoria nasce, então, nesse contexto frágil e até assustada, né? Em detrimento de uma oposição institucional e associativa que ainda persiste hoje. Vou explicar para vocês agora. Mas também ela nasceu subestimada por tudo e por todos. Se a República acordou em 88, posso dizer que a Defensoria Pública começou a sonhar nesse período. A Defensoria Pública nasce como uma espécie de departamento no bojo de um ministério ou uma secretaria do Executivo, submetida a mandos e não raras vezes tratada como uma instituição coadjuvante. Então, quando nasceu a Defensoria, vai ser protetiva. Na verdade, como eu disse, ela tinha a ideia que a Defensoria era um departamento do Executivo. Era uma secretaria fazendo parte e devendo obedecer os mandos e demandas do Executivo. Por exemplo, eu não poderia sonhar em 88 entrar com uma ação contra o Estado. A Defensoria, que recebe salário, o defensor que recebe salário do governador, entrando com ação contra o governador. Tá entendendo? Em 88 ainda não tínhamos essa. A Defensoria, como eu disse, ela foi subestimada. Acho que não se havia uma perspectiva de que ela cresceria tanto quanto ela cresceu nos últimos anos. Porque sobreveio depois de 88 várias emendas constitucionais que aí sim ratificaram a autonomia da Defensoria Pública. Em 94, evoluindo, continuando, 88 foi a última Constituição, mas em 94 foi editada a Lei Complementar de Regência, a Lei Complementar 80 de 94, né? A Lei Complementar 80 de 94. Com a Emenda Constitucional 45 de 2004, nós tivemos algumas. Agora vem uma série de emendas, e essas emendas é muito importante que você decore mesmo. Decore cada emenda e o que ela trouxe. Ok? A primeira emenda é a Emenda Constitucional 45 de 2004, que é a reforma do Poder Judiciário, que trouxe o CNJ, trouxe a amplitude da competência trabalhista, trouxe vários aspectos na nossa Constituição de 88, ok? Quanto à Defensoria, as Defensorias Públicas Estaduais criam corpo agora com a Emenda Constitucional, conquistando uma autonomia funcional, administrativa e, além disso, de uma proposta orçamentária própria. Isso mesmo, ela pode fazer uma proposta orçamentária, ela não está mais atrelada ao mandos e desmandos do governador. Não precisa levar o Pires para poder pedir o orçamento para aumento do trabalho da Defensoria. Ela pode sozinha, ou seja, ela pode realizar a proposta orçamentária, é claro, vai ser submetida aos limites estabelecidos pela lei, por óbvio, né? E adequação necessária, mas ela tem essa autonomia. Foi estabelecida com a Emenda Constitucional 45, só que as defensorias públicas estaduais. Lembrando que nós temos a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Distrito Federal, só que não foram abarcadas na Emenda Constitucional 45 de 2004. E a Emenda Constitucional 45 de 2004 incluiu o parágrafo 2º no artigo 134, né, que eu disse para vocês, determinando que as defesas estaduais são asseguradas a autonomia funcional, administrativa e iniciativa da sua proposta orçamentária, que está contido lá no 34 e 134, parágrafo 2º. Como eu disse, essa alteração promoveu a desvinculação dessas defensorias do Poder Executivo, né, como eu falei para vocês. Tá? Também ela alterou o artigo 168, incluindo órgãos da Defensoria Pública nas regras de repasse mensal do chamado duodécimos, né, dos recursos correspondentes à sua dotação orçamentária, compreendidos os créditos suplementares especiais. Está lá no artigo 68, vou ler para vocês. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês em duodécimos. Gente, essa parte já caiu em prova, tá? Então, esses duodécimos têm que ser entregues a cada dia 20 de cada mês. Só para esclarecer, né, os duodécimos, né, duodécimos, a expressão o duodécimos orçamentários, né, remete à lei orçamentária anual do Legislativo. E o cálculo é calculado de acordo com os valores da receita corrente líquida anual do município em questão, se for o caso. Então, a ideia do duodécimo são esses repasses que devem ser ofertados aos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, que devem ser entregues a eles até o dia 20 de cada mês.
tá? Então você já guarda esse a respeito do décimo, depois nós tivemos outras oportunidades, a gente pode aprofundar quanto a isso. Então, ainda na emenda constitucional 45, por impropriedade do legislador constituinte e reformador, né, ela deixou de fora, né, ela trouxe apenas a proteção às estaduais, defensorias públicas estaduais. No entanto, né, por se tratar de instituição una e de caráter nacional, todos os seus órgãos devem ter o tratamento isonômico, né? E isso foi corrigido com as emendas constitucionais futuras, a 69 de 2012 e a 74 de 2013, né? Que vamos falar agora. Então, vamos falar já a emenda constitucional 69 de 2012. A 69, a emenda constitucional 69 de 2012, ela trouxe a autonomia, alcançou a Defensoria Pública do DF, ok? Conforme o artigo 2º, determina que, sem prejuízo dos preceitos estabelecidos na lei orgânica do DF, aplicam-se à Defensoria Pública do Distrito Federal os mesmos princípios e regras que, nos termos da Constituição Federal, regem as defensorias públicas estaduais. Dentre elas, autonomia funcional, administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária. Além disso, ela transferiu a competência para organizar e manter a Defensoria Pública Federal da União para o próprio DF, tá? A emenda constitucional 69 trouxe isso, porque antes quem tomava conta era a União. Então, a partir de 2012, a competência para organizar e manter passou para o próprio DF, tá? Nos termos do artigo 21, inciso 14, né? Que foi mantida a competência da União de organizar e manter o Distrito Federal, o seu Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Corpo dos Bombeiros, menos o DF. Então, a União cuida do DF, lá do DF, ele vai cuidar da Polícia Militar, Distrito Federal, Poder Judiciário, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, mais a Defensoria Pública, quem toma conta é o próprio DF. Ok? Até a edição, como eu disse, dessa referida, a União que tomava conta do DF. Beleza? Até então, suas funções eram exercidas pelo Centro de Assistência Judiciária do DF, criado em 87, né, pelo seu governo. Beleza? Tranquilo? Então, a partir da emenda constitucional 69, o DF, a Defensoria Pública do DF, ganha autonomia funcional, administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária e desvincula as suas funções, desvincula a organização da União, passando para o próprio DF tomar conta de sua defensoria. Com a emenda constitucional 74 de 2013, a DPU aí sim alcança a sua identidade, a sua idêntica autonomia, tá? Que foi dada aos estados, depois para o DF e agora alcançou o DPU, né? A Defensoria Pública da União, tá? Isso no artigo 104, parágrafo 3º, né? Aplicando de forma explícita da mesma autonomia funcional administrativa, bem como iniciativa da sua proposta orçamentária, tá? Essa norma é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, o artigo 134, parágrafo 3º, e as outras que eu falei para vocês, todas são de eficácia plena e imediata, tá? E diz assim o artigo 134, parágrafo 3º, aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Pronto, fechou, tá? Como resultado, a Constituição agora assegura, né, a instituição Defensoria Pública, autonomia funcional, administrativa e financeira, não admitindo vinculação da instituição a quaisquer dos poderes, tá? Legislativo, Executivo e Judiciário. Dessa forma, restou inconstitucional qualquer norma do Poder Executivo que reduza o orçamento ou não realize o repasse dos décimos orçamentários conforme a regra do artigo 168. Então, qualquer questão que você viu que houve uma redução ofertada pelo Poder Executivo do orçamento, né, do orçamento realizado pela Defensoria Pública, pela proposta orçamentária, ou não repasse, né, do décimo orçamentários, a resposta vai estar equivocada, se caso estiver falando que foi possível, se a afirmativa será incorreta, se estiver uma prova objetiva, se for uma dissertativa, você tem que defender a inconstitucionalidade do ato do governador, tá? Em 2014, sobreveio a Emenda Constitucional 80. Né? Qual a importância da Emenda Constitucional 80? Aqui a Defensoria Pública alcançou, digamos assim, chegou à apoteose. Tá? Ela chegou a um novo perfil constitucional, com total independência funcional. Tá? Com profundas alterações e uma série de avanços com a Emenda Constitucional 80, alterou drasticamente as regras concernentes à Defensoria Pública.
Ela trouxe um novo conceito, inclusive no artigo 134, trazendo o conceito clássico do artigo 134 que nós já conhecemos, que eu já li para vocês. É a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo com a expressão instrumento de regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, a defesa de todos os graus judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do artigo 74 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então ela trouxe essa nova roupagem do conceito da nossa Defensoria Pública. Para começar, antes, alocada na mesma seção da Constituição Federal dedicada à advocacia, ela passou a ser prevista numa seção separada. Ou seja, antes da emenda constitucional 80, estava junto a advocacia privada e a defensoria. Agora não. Teve uma cisão e colocou a defensoria em uma seção separada, própria e exclusiva, totalmente desvinculada das demais funções essenciais da justiça, que passaram a ser 4, não mais somente 3, né, das funções essenciais da justiça. Também acrescentou o parágrafo 4º do artigo 134 da nossa Constituição, que também é uma eficácia plena de aplicabilidade imediata, né, determinando que são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Gente, isso já existia lá na Lei Complementar 80 de 94, tá? Já existia na Lei Institucional de Regência da Defensoria Pública. Já existia essa regra geral. Só que agora foi constitucionalizada. Então a Constituição passou que são princípios institucionais da Defensoria Pública: unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A independência funcional, quem é? O defensor público. O defensor público ele tem independência funcional, aplicando-se no que couber o disposto, né, no artigo 93, no inciso 2, no artigo 96. Esse dispositivo também estabeleceu que se aplica-se à defensoria no que couber o artigo 93, como eu falei para vocês, está aqui, inciso 2, o artigo 93, que vai falar do Estatuto da Magistratura, no inciso 2 do artigo 96, que vai tratar a respeito do propor ao Legislativo a alteração do número de membros, criação e a extinção de cargos, remuneração dos seus serviços auxiliares e a fixação de subsídios de seus membros, dentre outros. Ou seja, ela trouxe uma possibilidade de proposta legislativa para a Defensoria Pública. Veja, ela é autônoma financeiramente, okay? Administrativamente, tem proposta orçamentária, ela tem o princípio da unidade, visibilidade e independência funcional e ainda tem a possibilidade de propor leis. Olha só como ela ganhou importância com a emenda constitucional 80. Bacana? Ok? Beleza? Com base em estudos da Associação Nacional dos Defensores Públicos, que demonstrou a baixa cobertura nas comarcas brasileiras, a assistência jurídica aos necessitados comparada à cobertura da acusação que é no Ministério Público, a emenda constitucional 80 incluiu o artigo 98 no ato de disposições constitucionais transitórias, que eu já mencionei com vocês aqui. Ele trouxe aquela meta institucional, que num prazo de 8 anos, né, para que a União, os Estados e o Distrito Federal contem com os defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. Bom, se é 2014, 8 anos vai dar o quê? 2022, né? Então teremos até 2022 para que toda a União, Estados e Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, né, no Brasil. Bacana, tranquilo. E, inclusive, o artigo 98 do ADCT diz, no parágrafo 2º, durante o decurso do prazo previsto para o parágrafo 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá prioritariamente atendendo as regiões com maiores índices de exclusão, adensamento populacional. Beleza? Tranquilo? Maravilha. 2019, o STJ ofertou uma decisão que mudou também, mostrou essa evolução da Defensoria Pública, com a decisão, o STF, melhor dizendo, não o STJ, deixa eu corrigir aqui, o STF admitiu a possibilidade do chamado custos vulneráveis, né? Custos vulneráveis. Opa, não, STF não, perdão, STJ mesmo, desculpa que foi STJ, inclusive o relator foi o ministro Moura Ribeiro, tá? Em 2019, na segunda sessão, né? Que o STJ em 2019, então, só para ficar STJ em 2019, admitiu a defensoria como custo vulneráveis
Professor, custos legis? Não, custos vulneráveis. Custo vulnerável significa, uma tradução, guardião dos vulneráveis ou fiscal dos vulneráveis para alguns. Enquanto o Ministério Público é o custos legis, né, que fica o guardião da ordem jurídica, a Defensoria Pública possui essa função de custos vulneráveis, né? Assim, segundo essa tese que chegou até o STJ, a Defensoria, em todo e qualquer processo onde se discuta o interesse dos vulneráveis, seria possível e é possível a intervenção dela, independentemente de haver ou não advogado particular constituído. Independente disso. Ela pode atuar quando a Defensoria atua como custos vulneráveis, a sua participação processual ocorre não como um representante da parte em juízo, mas sim como protetor dos interesses dos necessitados em geral. Assim, admite-se a intervenção, como diz a decisão, admite-se a intervenção da Defensoria Pública no feito como custos vulneráveis, nas hipóteses em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos humanos. Ela vai estar advogando em nome próprio, ok? Defendendo direitos alheios. Então, a ideia da Defensoria Pública, ela chegou a esse patamar com essa decisão de 2019, evoluindo ainda mais o contexto da Defensoria Pública. Eu posso dizer ainda que existe um chamado bloco normativo de assistência jurídica gratuita no Brasil, tá? Esse bloco normativo seria formado pela Constituição Federal, nos artigos 134 até o 135, a Lei Complementar 80 de 94, né? A lei orgânica das defensorias públicas estaduais e do DF, porque a competência é concorrente para legislar a respeito de assistência jurídica, né? Assistência jurídica e defensoria pública, competência concorrente entre a União, Estados e o Distrito Federal. Só que em âmbito nacional, em competência concorrente, a União legisla de forma geral. E existe essa lei, que é a Lei Complementar 80 e 94, que ela legisla para todas as defensorias, mas também ela legisla a respeito da DPU de forma interna, né? E aí eu tenho a lei orgânica das defensorias públicas estaduais do Federal, nesse grande bloco normativo de assistência jurídica gratuita, as constituições estaduais e as leis esparsas. E além disso, eu poderia ainda, quem fala desse bloco normativo de assistência jurídica gratuita, quem fala muito bem isso é Caio Paiva, né? Ele trata disso, ele chama isso de bloco normativo, que é esse núcleo de normas protetivas à assistência jurídica gratuita, e que, novamente, a Constituição, a Lei Complementar 80 de 94, a Lei Orgânica das Defensorias Públicas dos Estados e do Federal, as Constituições estaduais e as legislações esparsas, né? Somado a isso, eu acrescento também a independência, as decisões do STF e STJ nesse bloco normativo, né? Uma interpretação mais ampla, né? Não só civil law, mas também comum law. Eu coloco aqui a súmula 421 do STJ, que vai falar que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, muito discutida, né? Muito discutida essa súmula, a leitura dela, que é falar qual pertença, quer dizer que a Defensoria Pública pertencesse a uma pessoa de direito público, que é uma visão totalmente errada. Essa súmula, nesse trecho, ela é totalmente inconstitucional, ela vai contra a ideia da independência, da autonomia, a Defensoria Pública é vista como um extrapoder. Ela faz parte do grupo de funções essenciais da justiça. Ela não faz parte do executivo, legislativo nem do judiciário, ok? Além disso, tem a súmula 594, né? O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em proveito da criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato e do menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do ECA, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da assistência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Então, para mim, seria esse contexto dessas normas, e além disso, essas súmulas, e além disso, os entendimentos precedentes da nossa jurisprudência. Beleza? Tranquilo. Então, o artigo 104 da nossa Constituição Federal de 88, praticamente ele traz o conceito, a atuação e a missão da nossa Defensoria Pública. E ele reformado com a Emenda Constitucional 80 de 2014, né, que é muito importante, e trouxe um conceito amplo a respeito da missão da Defensoria. Vou ler para vocês. A Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional 80 de 2014. Bom, vamos fatiar este conceito, né? É um conceito mesmo dado pelo artigo 104, nas seguintes premissas. Quais são as características da Defensoria Pública conforme o 134 na nossa Constituição? É instituição permanente, não podendo ser extinta, então, é uma instituição permanente, então ela não pode ser extinta, não pode ser alterada, ela é uma cláusula pétrea, posso dizer isso, a Defensoria Pública é uma cláusula pétrea, eu vou explicar para vocês agora. É uma função essencial da Justiça, ou seja, e não do Judiciário, é instituição autônoma, ela é um extrapoder, é expressão de instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa de todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Primeira, instituição permanente. O que é a nossa Constituição quis dizer quando ela falou que a Defensoria é uma instituição permanente? Como já era previsto em 94, lá na Lei Complementar 80, né? Que foi dada, inclusive, a redação com a Lei Complementar 132 de 2009, já vinha ditando que a Defensoria é uma instituição permanente, ou seja, ela não pode ser abolida, ela não pode ser enfraquecida por ações e nem por omissões de qualquer dos poderes constituídos. Como a própria Constituição Federal estabeleceu a Defensoria Pública como proposta concretizadora da obrigação do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. E isso é um direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso 74, que estabelece o que? As chamadas cláusulas pétreas, que são protegidas pelo artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Ou seja, a Defensoria, se ela é o instrumento da concretização dessa assistência judiciária, assistência jurídica integral gratuita, estabelecido no artigo 5º, inciso 74, que é uma cláusula pétrea, ou seja, eu não posso extinguir a Defensoria porque ela está atrelada intimamente a essa cláusula pétrea e nesse intuito ela é uma instituição permanente. Beleza? Então, não existe proposta de emenda a tentar abolir a Defensoria Pública. Bacana? Evoluindo, o segundo ponto é a nossa Constituição fala que ela é uma instituição essencial. A Defensoria Pública é uma função essencial à Justiça, não é judiciário, toma cuidado, que protege como instituição capaz de solucionar os conflitos sem que tenha necessariamente que se valer da judicialização. Então, já que o acesso à justiça não se resume apenas à busca ou acesso ao Poder Judiciário. Inclusive, a própria Lei Complementar 80, já em 94, elenca como uma das funções institucionais da Defensoria promover prioritariamente a solução extrajudicial dos litígios, visando a composição entre as pessoas em conflitos de interesses por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos. Embora conste lá no artigo 104 que a Defensoria Pública é função jurisdicional do Estado, a instituição ocupa a seção 4 do capítulo 4 da Constituição destinado a funções essenciais à Justiça, tá? Só esse pequeno, digamos assim, erro gramatical quanto a isso. Não, ela fala função jurisdicional do Estado, mas na verdade é uma função essencial à Justiça. Beleza? Próxima característica, ela é um extrapoder. Isso é muito importante você carregar nos seus estudos. A Defensoria Pública, ela não está vinculada a nenhum dos poderes constituídos, nem legislativo, nem judiciário, nem o executivo, principalmente o executivo, tá? A Defensoria Pública, ela não se vincula, porque ela é uma função essencial à Justiça, como o Ministério Público. Como o Ministério Público. O Ministério Público também ele não está vinculado a nenhum dos poderes, ela é um extrapoder, tá?
Diogo Esteves, Caio Paiva, Franklin Martins, né, eles concordam com essa ideia que a Defensoria Pública é um extrapoder. Né? Eles mencionam que, em verdade, a Defensoria Pública caracteriza como uma instituição extrapoder, não dependendo de nenhum dos poderes do Estado e não podendo nenhum de seus membros receber instruções vinculadas de qualquer autoridade pública. Caio Paiva ainda fala que ela, com as conformações constitucionais, se projeta como uma instituição contra poder, no sentido que os defensores públicos devem evitar não apenas a contaminação pelo sedutor discurso da busca pela mesma identidade funcional do Poder Judiciário, mas agirem também na contenção, olha que importante, na contenção do poder punitivo ou arbitrário do Estado. Então, Caio Paiva foi a mais. Ele falou que, além disso, além de ser um extra-poder, ela é contra o poder, porque ela vai fazer a função de conter o poder punitivo estatal. Né? A gente vai ouvir falar muito isso. A Defensoria ela sempre vai atuar em uma função contra-majoritária. Por que contra-majoritária? Digamos, você viu uma súmula, o entendimento pacificado, professor, não interessa. Se você realmente vê a fundamentação de proteção à pessoa humana, e esse entendimento, mesmo cristalizado numa súmula ou até numa norma, você tem que defender uma função até às vezes minoritária, contra-majoritária, defendendo o quê? O verdadeiro sentido da norma, que vem a proteger o quê? A dignidade da pessoa humana, o princípio da ampla defesa e contraditório. Bacana? Evoluindo, expressão. Outro trecho é a expressão e instrumento do regime democrático. A Defensoria Pública deve assumir pelo menos aí 3 responsabilidades inadiáveis. Primeiro, trazer a democracia para dentro da instituição, viabilizando a participação popular. Inclusive existe isso, não existe? Com a criação, criou-se com a Lei Complementar 132 de 2009, que mudou a Lei Complementar 80 de 94, a Ouvidoria Geral, que tem a possibilidade de participação de pessoas que não fazem parte do corpo de defensores públicos. Tá? Segunda missão, participar ativamente dos processos decisórios e na definição das políticas públicas, pelo menos pelos 3 poderes da República, no que estará se projetando como instrumento do regime democrático, né? Como porta-voz da população necessitada. Terceiro ponto, atuar estrategicamente junto à população necessitada como uma verdadeira escola da democracia, né? Auxiliando para que a hipossuficiência econômica não elimine a possibilidade de uma autonomia política. Bacana? E por fim, a orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos e a defesa. Nesse sentido, a gente percebe que a função essencial da justiça, a função essencial à justiça, se vê potencializada e concretizada agora na ideia de assistência não mais meramente judiciária, mas uma assistência jurídica integral, o que amplia o universo de atuação da Defensoria Pública, abrangendo, como eu disse, atividades extrajudiciais. Então, a Defensoria Pública, lá no artigo 574, se concretiza esse direito fundamental. Então, a doutrina diz que a grande novidade trazida pela Constituição de 88 consiste em que ambas as providências, o campo de atuação, já não se delimita em função do atributo judiciário, mas passa a compreender tudo que será jurídico. Né? A mudança de adjetivo qualificador da assistência, reforçado pelo acréscimo integral, importa a notável ampliação do universo do que se deve cobrir, de que se deve cobrir. Né? Essas são as palavras de Caio Paiva. Beleza? Assim, o Constituinte incumbiu a Defensoria Pública essa missão, né, constitucional. O ministro Celso de Mello tem um julgado e Carmen Lúcia, né, durante o julgado da DIN 3.943 de 2015, eles criticaram uma postura de tentar diminuir os poderes da Defensoria Pública, né, com ações governamentais, né, que dificultaram e impossibilitaram. E eles estabeleceram uma frase bem de efeito, que fala o seguinte: a quem interessa enfraquecer a Defensoria Pública. Beleza? Então, finalizando esse ponto, a Defensoria Pública, então, é a expressão desse novo paradigma jurídico social, ou mesmo de um constitucionalismo social estabelecido pela Constituição de 88, se a gente for analisar essa ideia de constitucionalismo social. E é verdade, né? Para alguma parte da doutrina, né? Que vai falar que a nossa Constituição, ela trouxe, de 88, trouxe esse constitucionalismo social, né? Com várias proteções, artigo 7º da Constituição, inteiramente protegido, no capítulo próprio de proteção dos direitos de segunda dimensão, que são direitos sociais. Inclusive, a resolução 2656 e 11 da OEA, né, afirma que o acesso à justiça, né, inclusive está o link aqui para os alunos
que se você estiver assistindo essa aula no YouTube, tem um link para os alunos da mentoria, tem esse link para poder acessar. Você que está ouvindo, dá uma olhada na resolução 2656/2011 da OEA, que afirma que o acesso à justiça como direito humano fundamental autônomo, sendo o primeiro ato normativo da entidade que impulsiona o modelo de defensoria pública como ferramenta eficaz para a salvaguarda daquele direito. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Bom, continuando nosso raciocínio, vamos falar agora sobre as considerações desse novo perfil constitucional da Defensoria Pública após a Emenda Constitucional 80 de 2014. Nós já falamos aqui na aula, mas eu tenho que ressaltar que realmente a Emenda Constitucional 80 de 2014, né, ela, falando um pouco do histórico dela, né, decorre de uma proposta da Emenda Constitucional 247 de 2013, da autoria dos deputados federais Mauro Benevides e Alessandro Molon e André Moura, ficando conhecida como a PEC da Defensoria para Todos, viu, gente? Então, a Emenda Constitucional 80, ela tem essa, se você quiser colocar isso na sua dissertativa, é muito importante, né? PEC Defensoria para Todos. E isso porque um dos seus principais objetivos vinculado, mediante a alteração no ADCT da Constituição Federal, foi estabelecer o prazo de 8 anos, né? Para que a União, os Estados e o Federal contem com os defensores públicos em todas as unidades judiciais. Veja como eu estou batendo duro. De novo, eu estou falando disso, né? Porque é importante, tá? Ou seja, aí 2022. Bacana? Além disso, a emenda constitucional trouxe outras atividades. A universalização do acesso à justiça, garantindo a existência defensor de todas as unidades, já falei. Inserção da Defensoria Pública em sessão exclusiva no rol das funções essenciais separadas da advocacia. Explicitação ampla do conceito da missão da Defensoria Pública, constitucionalizando, inclusive, o exercício da tutela coletiva. Aplicação da parte do regramento jurídico do Poder Judiciário no que couber à Defensoria Pública, principalmente iniciativa de lei. Bacana? Já falamos sobre a 80, mas eu deixo claro ela que ela teve essa grande importância. Vamos falar a respeito da autonomia da Defensoria Pública, uma parte muito importante para a gente fechar a nossa aula de hoje. A autonomia da Defensoria Pública, isso é um dos pontos mais relevantes, né, da configuração normativa da Defensoria Pública na nossa Constituição Federal. Houve uma construção normativa, né, que inicialmente se foi assegurada às defensorias públicas estaduais, essa autonomia, com a Emenda Constitucional 45. Depois, a Defensoria Pública do Distrito Federal, com a Emenda Constitucional 69 de 2012. E logo em seguida, a autonomia para a DPU, né? Pela Emenda Constitucional 74 de 2013. Então tem que gravar 45 de 2004, 6972 e 74 de 2013, tá? Houve essa sequência, tá? É importante você gravar essa sequência para você, na sua dissertativa, você narrar essa sequência lógica quando você estiver falando de autonomia, e autonomia é um ponto muito importante. O reconhecimento da autonomia da Defensoria Pública conta com o apoio, inclusive, da OEA, né, que por mais de uma vez recomendou aos Estados-membros que assegurassem a ideia funcional dos defensores públicos e a autonomia funcional da Defensoria Pública, tá? Resolução a 2.928 de 2018 é a mais recente, tá? Dá uma olhada a respeito disso, tá? Aqui no nosso material tem um link que você clica e já terá diretamente acesso aí a essa resolução. Vamos falar primeiro, então, algumas autonomias. Vamos perpassar pelas autonomias. Frente aos 3 poderes, autonomia legislativa, todas elas. Vamos lá. Primeira autonomia deferida à Defensoria Pública estabelece um realinhamento. Vamos falar sobre vamos de novo. A autonomia frente aos 3 poderes, tá? Em outras aulas aqui, nós já falamos anteriormente, nós falamos que a Defensoria Pública ela é um extrapoder, né? Ela não está vinculada a nenhum dos poderes constituídos, né? Então, nesse sentido, na medida que cria a Constituição Federal de 88, né? Ela criou 2 instituições públicas singulares, que é o Ministério Público e a Defensoria Pública, no âmbito do nosso sistema de justiça, e de modo inovador, né? Dissociadas desse guarda-chuva institucional dos 3 poderes. A autonomia constitucional assegura ao Ministério Público, né, foi assegurar ao Ministério Público em 88 e recentemente a Defensoria Pública, como falei para vocês, na Emenda Constitucional 45, depois na Emenda Constitucional 69 e depois na Emenda Constitucional 74, né? E nesse caso, até então, a Defensoria veio depois com essa autonomia. Nesse raciocínio, o STF consolidou a jurisprudência no sentido de ser inconstitucional a vinculação da instituição Defensoria à Secretaria de Estado, tá?
Isso foi estabelecido na DIN 3569, né? E em 2007, né? Julgada pelo o relator ministro Sepúlveda Pertence, né? E na ideia questionava a ação foi proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB à época, né? No sentido que existia uma norma pernambucana que vinculava a Defensoria Pública do Estado à Secretaria. E nesse caso, nesse caso foi julgada inconstitucional essa norma. Mas cabe salientar que tramita, inclusive perante ao STF, hoje, né, uma DIN, a DIN 5.296, da autoria da Presidente da República, a respeito do parágrafo 3º do artigo 104 da Constituição Federal, incorporado pela Emenda Constitucional 74 de 2013. Né? Inclusive, a medida cautelar foi indeferida. Eles questionaram foi pleiteada a medida cautelar que foi indeferida por maioria dos ministros. Né? E, pelo jeito, os ministros vão julgar o quê? Em desfavor da ADIM, vão julgar improcedente a ADIM. Né? O voto da medida cautelar, que foi indeferida, né? Que teve como ministra relatora a Rosa Weber, foi nesse raciocínio já. No ponto 5º do acórdão da medida cautelar, foi julgado assim: ao reconhecimento da legitimidade à luz da separação dos poderes, da emenda constitucional assegurando a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública da União, não se desconsidera a natureza das suas atribuições, que não guardam vinculação direta à essência da atividade executiva. Fumus boni iuris, não evidenciado, medida cautelar indeferida. Isso foi em 2016, ainda não foi julgado o mérito, mas provavelmente o Supremo tem tido decisões favoráveis nesse sentido, de proteger essa autonomia da Defensoria Pública, ok? Tampouco há qualquer subordinação, vínculo hierárquico institucional do Ministério Público e da Defensoria Pública ao Poder Judiciário, tá? O MP e a Defensoria Pública são órgãos, já foi questionado isso em prova. É órgão. O Ministério Público e a Defensoria Pública são órgãos, tá? Olha só, tanto o MP, lá no caput do artigo 127, como a Defensoria Pública, no caput do artigo 134, tá? É bacana quando você estiver fazendo uma defesa das funções institucionais, nesses pontos que coincidem com o Ministério Público, você trazer também o Ministério Público, entendeu? Você também trazer o Ministério Público e mencionar, inclusive, que há um déficit a respeito, a Defensoria conseguiu a equiparação aos mesmos, digamos assim, posicionamentos do Ministério Público, mas existe ainda algumas situações em que que são mitigados os direitos dos dois, bem mais para a Defensoria e bem menos para o Ministério Público. Mas é importante, quando você estiver dissertando, você trazer nessas situações. Por exemplo, eu coloquei junto aqui, mas já vi prova perguntando se a Defensoria Pública isoladamente é órgão. Eu coloquei os dois já para você treinar. Você pode mencionar assim, ó, tanto o Ministério Público, no caput do artigo 127, como a Defensoria Pública, no caput do 134, são reconhecidos como instituições permanentes. A atribuição institucional revela que ambas instituições não são órgãos, que é a expressão utilizada no âmbito do regime administrativista, como ente geralmente subordinado e integrante a algum dos poderes, nem muito menos possuindo personalidade jurídica. Então, o órgão tem essa característica, né? Um centro de poder, que é vinculado a algum dos poderes jurídicos, alguns poderes constituídos. Nesse mesmo raciocínio não ocorre a expressão, o mesmo não ocorre com a expressão instituição, porque tanto o MP como a Defensoria Pública são instituições permanentes. Porque a instituição, o termo instituição é dotado de outro regime jurídico, compatível com a ideia de autonomia e independência, no âmbito da estrutura organizacional do Estado, ok? Malgrado, ou seja, foi um grande erro a súmula 421 do STJ, que pela sua redação é inconstitucional, e inconvencional, inclusive. Né? É importante mencionar a inconvencionalidade. Eu falei para vocês a respeito da resolução do OEA, que protege a proteção. Então, você pode mencionar a respeito disso, que ela fere tanto a norma interna, como também a norma externa, também, ok? A inconvencionalidade, sempre menciona a inconvencionalidade. Eu falei da resolução, mas é interessante você dizer a respeito da opinião consultiva, se são realizadas pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos, protegendo a defensoria pública. Você pode mencionar também a própria Convenção Interamericana de Direitos Humanos, para você fortalecer essa ideia de convencionalidade, beleza? Que dá o sentido de pertencimento da defensoria pública como um órgão atrelado, né, a uma pessoa jurídica de direito público. Veja, a súmula fala assim: os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. Então, a crítica seria isso, tá? A súmula, ela realmente vai contra a ideia de instituição permanente, como eu disse, que eu narrei, que é totalmente que traz a ideia de independência e autonomia, beleza? Inclusive tem um julgado, né? Uma ADI, né? ADI julgada pelo Supremo, pela ministra Carmen Lúcia, em 2012, que o trechinho final fala assim: o artigo 132, parágrafo 2º da Constituição da República é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. A Defensoria Pública dos Estados tem autonomia funcional e administrativa incabível, relação de subordinação a qualquer secretaria de Estado. Então, não é órgão, é instituição permanente, ok? Advinda de uma função essencial da justiça. Beleza? Vamos falar agora da autonomia funcional. Falamos da autonomia dos três poderes, vamos falar da autonomia funcional, tá? Cuidado, você não pode confundir a autonomia funcional com a autonomia, vamos falar, legislativa, por exemplo, tá? Qual é a diferença de uma para outra? Vamos trabalhar. A Defensoria Pública, na realização dos seus objetivos e no exercício das suas atribuições institucionais, ela coloca-se muitas vezes em posição de conflito ou oposição a interesses dos poderes constituídos e instituições, por exemplo, a OAB, Ministério Público, procuradorias. Então, às vezes, a defensoria compra briga com essa galera. E entes privados, né? De modo que, para bem realizar o seu papel, ela precisa de uma autonomia funcional. Ela precisa dessa autonomia ali, essa autonomia para poder trabalhar, tá? Não confunde aí a autonomia funcional que se prende à instituição da defensoria com a independência funcional que se prende ao defensor público, tá? Essa é uma pegadinha de prova. Autonomia funcional, eu estou falando da instituição defensoria. Quando eu falo independência funcional, estou falando defensor público. Beleza? Deixa eu fazer uma pergunta. O Poder Judiciário pode controlar a eficiência e a qualidade jurídica gratuita prestada pela defensoria? Vou mais. A autonomia defensoral da defensoria é ilimitada? Agora ficou mais claro, né? Então, o Poder Judiciário pode controlar a eficiência e a qualidade da assistência gratuita prestada pela defensoria? A resposta é sim, gente. Ah, professor, mas você acabou de falar que a defensoria ela tem autonomia. Tem autonomia. Ela tem autonomia funcional. Mas se ela estiver prestando, o Estado estiver prestando uma assistência jurídica ineficiente, o judiciário pode sim cutucar. O judiciário pode ali criticar, pode puxar a orelha da defensoria. Seria inconcebível para uma instituição como é a Defensoria Pública ter uma autonomia ilimitada. Tá entendendo? Sendo assim, o judiciário ele pode, de forma excepcional, é claro, controlar a eficiência e a qualidade da assistência jurídica gratuita prestada pela defensoria, sob pena do Estado concordar, né, anuir com a defesa ineficaz. Inclusive, meus amigos, houve um julgado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos em que foi mencionado isso. Essa defesa ineficaz da Defensoria Pública, no caso Juano Torres versus El Salvador, que ressaltou que a defesa técnica prestada na época não deve ser concebida apenas como uma formalidade processual, tá? Exigindo que o defensor público atue com forma diligente a fim de proteger as garantias processuais do acusado e evite que seus direitos violados não sejam protegidos, tá? A Corte Interamericana, à época, relembrando isso, inclusive nós temos um vídeo a respeito dos julgados da Corte Interamericana, né? E tem um áudio também no podcast a respeito disso. Ela fixou alguns standards, né? Standards interamericanos, né? Olha que bacana. Standards interamericanos para uma defesa eficiente, para uma defesa, uma atuação eficiente. Ela falou, por exemplo, ele deu standards,
desenvolver a atividade probatória mínima, não deixar de apresentar argumentos em favor dos interessados do acusado, não apresentar falta de conhecimento técnico e jurídico do processo penal, não deixar de interpor recursos em detrimento dos direitos do acusado, apresentar fundamentação adequada aos recursos interpostos, não abandonar a defesa. Esses seriam os estándares mínimos, ok? Então, a autonomia funcional de como fazer, como colocar, a sua atuação no dia a dia, ela deve ser respeitada. Vamos falar agora da autonomia administrativa. A autonomia administrativa, né, eu posso resumir ela, que seria a capacidade atribuída a determinado órgão para assumir integralmente a condução e a gestão de seus próprios interesses e negócios, né, subordinando-se apenas e tão somente ao seu regime jurídico administrativo, tá? Esse seria um conceito a respeito de autonomia administrativa. Estou buscando esse do conceito do professor Gustavo Gorgozinho, né? Que traz na sua obra Defensoria Pública, né, e Princípios Institucionais e Regime. Sobre o tema, eu tenho, inclusive, um julgado do ministro César Peluso, na ADI 4163, que em síntese ele disse que é autônomo o órgão que rege e atua mediante decisões próprias, nos limites de suas competências legais, sem imposições nem restrições de ordem heterônoma. Daí se tira, sem grande esforço, que a autonomia outorgada no artigo 134, parágrafo 2º da Constituição da República, como meio ou instrumento necessário para o correto e frutuoso desempenho das atribuições institucionais, está falando de Defensoria Pública, claro, né? Pressupõe, no âmbito dessa correspondente, liberdade de atuação funcional e administrativa, cuja limitação ou desnaturamento por norma subalterna tipifica a situação de clara inconstitucionalidade. Bom, como exemplo, né, de violação à autonomia administrativa, é mais fácil a gente colocar os exemplos que aconteceram, que eles queriam interferir na administração dada pela Defensoria Pública. Queriam meter o dedo, por exemplo. Inclusive foi reparado via judicial, né? Mencionamos o ato omissivo do secretário de Estado da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, que consistiu na ausência de publicação no Diário Oficial do regulamento do edital de concurso público. Isso mesmo, ele não publicou, né? Ele não fez a publicação do edital que foi ofertado pela Defensoria Pública. Olha só o julgado, né, que foi no TJ lá do Rio de Janeiro, em 2018 esse caso. Vou ler para você um trecho da emenda. Falando assim: indevida a ingerência do secretário de Estado da Casa Civil, ao condicionar Estado Civil no funcionamento da Defensoria Pública, ao condicionar a publicação dos atos por esta Defensoria Pública, praticados a sua prévia aprovação, sujeitando-os ao juízo de discricionariedade do Poder Executivo. Prática que se revela ilegal e abusiva em grave ofensa à garantia da autonomia funcional conferida à instituição por preceito constitucional. E vai seguindo. Ok? Beleza? Então, essa autonomia, nós já vimos isso lá atrás, ela não se prende, a Defensoria Pública ela é autônoma, de forma funcional e administrativa. Ela não deve, inclusive aos 3 poderes, ela não deve obediência, ela não deve sujeição aos atos, no limite da sua competência, ela não deve sujeição a qualquer outro poder constituído. Guarda isso. Bacana? Vou fazer uma pergunta para você. É possível o judiciário, o controle judicial da política pública relativa do direito fundamental à assistência jurídica, ou mais diretamente, o Poder Judiciário pode intervir no exercício da autonomia administrativa da Defensoria Pública, no que se diz respeito à distribuição territorial de seus membros, determinando especialmente a lotação de defensor público ou criação de unidade em determinada localidade? E aí? Boa pergunta, né? O Poder Judiciário pode meter o dedo e falar assim, ó, Defensoria Pública, lá na comarca, aqui no Mato Grosso, sei lá, comarca de Peixoto de Azevedo, lá não tem defensor público, você tem que mandar defensor para lá. O Judiciário pode fazer isso, sim ou não? Gente, sim, é possível. Sob pena de elevar a autonomia da Defensoria Pública a um patamar absoluto, né?
colocando-se a Defensoria Pública acima do direito fundamental da assistência jurídica gratuita. Inclusive, aliás, o STF pode até mesmo determinar a criação de Defensoria Pública em Estado que tenha desobedecido a ordem constitucional, como aconteceu em Santa Catarina, no julgamento da ADI 4270 e a 3892. Assim, nesse segmento, nessa toada, seria incoerente, né? Não acreditar que o Poder Judiciário pode, o menos, ou seja, a distribuição territorial de seus membros, determinando especialmente lotação de defensor público ou criação de unidades em determinada localidade. Se ele pode o mais, estabelecer a própria defensoria, ele pode o menos. Estabelecer o quê? A distribuição correta. É claro, no entanto, esse controle judicial deve levar em conta que a administração superior de cada defensoria possui uma margem de discricionalidade para adotar a decisão com base, é claro, na sua autonomia administrativa sobre a distribuição territorial dos seus membros, da carreira e acerca da instalação das unidades em comarca e subseções. Ou seja, o judiciário tem que respeitar essa autonomia. Ele tem que respeitar essa autonomia administrativa da administração, no seu conselho superior, administração superior, estabelecer a distribuição. Mas é claro, ele pode falar, olha, não está sendo feito de forma correta. Tem que ser feito assim. Está faltando lá. Por que não colocou lá? Então é possível esse controle realizado pelo judiciário. Ok? Beleza? Então, o que eu quero preparar vocês, você não pode ter uma visão muito fechada. Não, a autonomia é plena, é absoluta, a defensoria pode tudo, ninguém pode... Não, cuidado, tá? Cuidado, o judiciário ele pode estabelecer esses estándares mínimos. Bacana? Pergunto, o defensor precisa estar vinculado à OAB para exercer o seu mistério? Não, viu, gente? Tem uma decisão recente do STF, né, 2018, que os defensores não precisam estar vinculados à OAB, tá? Inclusive tem um link aqui para quem está assistindo, para nossos alunos da defensoria, que possam clicar e ir direto ao artigo científico para vocês estudarem. Quem está ouvindo nossa aula, assistindo pelo YouTube, dá uma olhada no Conjur, tá? Lá joga lá, defensores públicos não inscritos na OAB. STJ e também tem o RESP do STF, também tem a decisão a esse respeito. Também tem um artigo do Alexandre, inscrição de defensor público OAB. Joga assim no Conjur que você consegue encontrar. Beleza? Maravilha. Vamos evoluir nossa matéria, vamos evoluir que tem muita coisa. Vamos falar sobre autonomia financeira e orçamentária. Nós sabemos disso, né? Que as defensorias ela têm essa liberdade de propor o seu próprio orçamento. Mas como que é o procedimento? Bom, vamos lá. Existem alguns passos a serem seguidos e esses passos caem muito em prova. Primeiro, a Defensoria Pública ela discute e aprova internamente a sua proposta orçamentária anual, atendendo aos princípios e às diretrizes e aos limites definidos pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estabeleceu, gente, 15 milhões, 1 milhão, 2 milhões, vamos lá, 100 mil reais, sei lá, 12 milhões. Não vão precisar para o ano que vem. Bacana. Discutiu. Segundo passo, a Defensoria Pública encaminha a proposta orçamentária ao Poder Executivo, dentro do prazo estabelecido pela LDO. Caso não haja o encaminhamento tempestivo, ou seja, fora do prazo, não foi dentro do prazo, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta, os valores apresentados, os valores aprovados na lei orçamentária vigente. Ou seja, não mandou, a Defensoria comeu barriga, né, comeu mosca. Bom, se não falou nada, vamos manter o que já... foi quantos? Foi 1 milhão, então continua 1 milhão só. Não mandou, continua 1 milhão. Beleza? Ainda se a proposta orçamentária for encaminhada em desacordo com os limites estipulados da LDO, o Poder Executivo pode o quê? Pode proceder os ajustes necessários para fim de consolidação, ou seja, tem um limite lá, e aí a Defensoria falou a mais, olha, Defensoria, desculpa, mas o limite é esse daqui, não pode exceder. O que não pode é o Executivo diminuir. Ele mesmo fala assim, não, eu tô achando que vai pagar muito, vou deixar eu tirar aqui. Ele não pode mexer. Ele pode o quê? Ele ajustar os limites. Bacana? Terceiro passo, recebida a proposta, estando ela em acordo com a LDO, o Poder Executivo deve realizar a consolidação da proposta orçamentária e encaminhar ao Poder Legislativo. Cuidado, como eu disse, o Poder Executivo ele não tem competência,
repito, ele não tem competência, vou até colocar aqui em vermelho, ele não tem competência para reduzir de forma unilateral a proposta orçamentária elaborada pela Defensoria Pública, cabendo-lhe apenas pleitear ao Legislativo a redução pretendida. Ele pode fazer a adequação e manda para o Legislativo. E fala, Legislativo, está muito alto a Defensoria, abaixa aí para nós. Ele pode fazer isso. Ele não pode, de forma unilateral, ao remeter ao Legislativo, fazer uma redução. Beleza? A lei orçamentária deve ser apreciada pelo Legislativo correspondente a quem compete deliberar sobre propostas apresentadas pela Defensoria Pública, fazendo-lhe as modificações que julgar necessárias dentro dos limites constitucionais estabelecidos. Bacana, esse é o procedimento, muito importante. Eu fiz o procedimento, é bem melhor do que eu falar em tese do que o procedimento que você ficou na cabeça. É importante gravar aqui, na Lei Complementar 80 de 94, deixa eu mencionar o artigo 97b, 2 parágrafos que eu vi em prova, eu falei, não, vou colocar aqui para os alunos. Olha só, o parágrafo 5º fala assim, as decisões da Defensoria Pública do Estado, fundadas em sua autonomia funcional administrativa, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executorialidade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Ponto. Parágrafo 6º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Defensoria Pública do Estado, quanto à legalidade, legitimidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia das receitas, será exercida pelo Poder Legislativo. Ok? A fiscalização contábil será feita pelo Legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido em lei. Bacana? Cuidado com esses 2 parágrafos que eu achei interessante e coloquei para vocês. Bacana? Beleza? Maravilha. Acima. Vamos falar agora então da autonomia legislativa e da iniciativa de lei da Defensoria Pública, beleza? Das Defensorias Públicas. A emenda constitucional 80, né, trouxe aí aspectos mais significativos da autonomia constitucional atribuída à Defensoria Pública. Nós já falamos aqui em outros podcasts, já falamos aqui na nossa aula. A iniciativa legislativa que já era conferida ao Ministério Público pelo artigo 127, parágrafo 2º, da nossa Constituição de 88, no que tange ao artigo 134, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, que prevê a aplicação no que couber os dispositivos do artigo 93, né? O 93 vai tratar do Estatuto da Magistratura, e 96, inciso 2, que vai tratar a respeito da competência privativa do Supremo para legislar a respeito de alguns assuntos, beleza? Então, o 134 fala assim, são princípios institucionais da Defensoria Pública, 134, parágrafo 4º da Constituição, fala assim, diz assim, são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional, aplicando-se em que couber o disposto no artigo 93, Estatuto da Magistratura, e inciso 2 no artigo 96, competência do Supremo Legislativa. Tá? Os artigos referidos integram o Estatuto da Magistratura e estabelecem, ficou repetido, que eu coloquei aqui, então vou apagar, estabelecem a respectiva competência do Supremo. Já falei para vocês, né? O 96.2. Bacana? Deixa eu ler o 93. O 93 fala assim, Lei Complementar de Iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observar os seguintes princípios. O 96 fala assim, compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, propor ao Legislativo, respectivo observado o artigo 169. Aí fala alteração do número de membros e outros mais. A autonomia legislativa ou iniciativa legislativa acaba por retirar a Defensoria Pública de uma posição de subordinação política do Poder Executivo, né? Na esfera federal, estadual e distrital. Isso porque antes de tal previsão normativa que detinha a iniciativa legislativa para alterar as normas da organização da Defensoria Pública, bem como para dispor sobre criação e extinção de cargos, era o Executivo. Era somente o Executivo. E agora a Defensoria Pública tem essa autonomia. Bom, nós temos que adaptar, né, essa possibilidade da Defensoria Pública, teremos que dividir em 2 blocos, né, essa capacidade legislativa. Temos que dividir o primeiro bloco, um bloco normativo de estrutura, que está contido no artigo 96.2, que é o do Supremo, e o bloco normativo de regimento jurídico, que é o 93, que é o artigo 93. Tá? Então, o primeiro bloco normativo de estrutura, né, das 4 situações que são desenvolvidas pelo inciso 2, apenas uma seria adequada à Defensoria Pública, que seria o quê? A criação e extinção de cargos
e a remuneração dos seus serviços auxiliares. Lá fala aí dos juízos, né, que fala a lei, fala do Supremo, fala do Judiciário, né, que foram vinculados, bem como a fixação de subsídios dos seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. Isso está no artigo 96, inciso 2, que fala a competência do Supremo dos tribunais para legislar a respeito disso. Dos juízes, adaptando para a Defensoria. É perfeitamente aplicável. A Defensoria Pública, esse inciso, né, essa alternativa da letra D, né, que está no inciso 2. Devendo o defensor público geral, por exemplo, exercer a legitimidade de iniciativa legislativa para a criação e extinção de cargos, bem como para a remuneração de servidores e membros da instituição no âmbito federal, sendo que o mesmo se reflete para os estaduais e a distrital. Cabe salientar, né, que essa competência é exclusiva da Defensoria, né, ocorrendo uma revogação, então, do artigo 61, que era a possibilidade do chefe do executivo legislar a respeito. Então, essa primeira parte, esse bloco normativo estrutural, que é essa parte de criação e extinção de cargos, a proposta legislativa deve ser realizada pelo defensor público geral, no âmbito federal, estadual e distrital. Bacana, beleza. Não se fala de participação aqui do chefe do executivo. Agora, o bloco normativo do regime jurídico, eu tenho que vai tratar o seguinte, que vai falar sobre a estrutura orgânica da Defensoria Pública. Eu tenho pelo menos 4 correntes que tratam disso, tá? A primeira corrente é do Diogo Esteves e Franklin Roger, né? Eles falam o seguinte, olha, a legitimidade para apresentar projeto de lei sobre a organização geral da Defensoria Pública na Lei Orgânica Nacional, que é a Lei Complementar 80, permanece sendo exclusivo do Presidente da República. Tá? Enquanto que para a alteração das normas específicas da Defensoria Pública da União, estou falando de alteração, né? Assim como para alterar as leis orgânicas dos estados e do DF, a competência para a apresentação do projeto de lei seria concorrente entre o chefe do executivo e o defensor público geral. Bacana? Essa é a primeira corrente. Segunda corrente de Frederico Lima. Ele fala o seguinte, olha, sobre como na primeira corrente, a de apresentação, né, ele concorda, né, permanece sendo exclusiva do presidente da República, com Diogo Esteves e Franklin Roger. Já na segunda, de alteração, ele fala que seria a competência, entende que a legitimidade dos defensores públicos gerais dos estados é privativa e não concorre com o chefe do executivo. Já aí essa segunda corrente. Terceira corrente é da Procuradoria-Geral da República. E vai dizer o seguinte, o presidente da República possui iniciativa exclusiva no que diz respeito às alterações, né, da Lei Nacional de Defensoria Pública, ao passo que os defensores públicos gerais dos estados possuem legitimidade exclusiva para leis que que vão tratar de minúcias, né, da organização das defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal. Bacana. Então aqui há uma divisão também. Gente, a quarta corrente realmente é a corrente mais democrática. É a corrente que, digamos assim, que é a mais acessível para nós, para nossos estudos da Defensoria Pública. A quarta corrente, sustentada por Daniel Sarmento, ele vai dizer que a Emenda Constitucional 80 teria revogado tacitamente o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra D da Constituição Federal, de modo que a legitimidade para apresentar projeto de lei sobre a Organização Nacional da Defensoria Pública, tanto para as regras gerais aplicáveis a todas as defensorias, quanto às normas específicas da Defensoria Pública da União, seria privativa do defensor público geral federal e não concorrente com o presidente da República. O que pode ser perfeitamente adaptado ao contexto das defensorias públicas estaduais e distritais, ou seja, afastando o chefe do executivo, afastando o governador do Distrito Federal e afastando o governador dos estados, ficando realmente a competência da Defensoria Pública. Bacana? O trecho final, né, do que o Sarmento protege, ele fala o seguinte, a solução que melhor corresponde ao texto e espírito da Constituição é a que atribui a iniciativa privativa de todas as matérias que devem ser contempladas na lei complementar referida no artigo 104, parágrafo 1, ao defensor público geral, inclusive dos preceitos que consagram normas gerais para a organização dos estados e do Distrito Federal. Beleza? Por hoje é só, galera. Até a próxima. Os alunos da mentoria agora têm um simulado para resolver.
tem que tirar a foto no final e mandar para mim ver como é que tá, como foi o seu rendimento da aula de hoje. Até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.